Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos logo às notícias, mercado bombando, frenético, e a gente começa falando sobre quem? John. Isso mesmo. Não é o goleiro. Antes da gente falar do goleiro, que é o assunto dessa thumb, né? A gente vai falar do John Kennedy do Fluminense. Isso mesmo, ele recebeu uma proposta, né? O Clube das Laranjeiras recebeu uma proposta e recusou, tá? 10 milhões de euros do Lyon pelo John Kennedy. O que o Botafogo tem a ver com isso, Carlos? Tem a ver o seguinte, todo mundo sabe que o Lyon faz parte, né, da Eagle Holding, um dos clubes aí do John Textor, e naturalmente o Fluminense poderia ter esse receio, né, de vender o jogador para o Lyon e depois o Lyon repassar para o Glorioso, né, e acabar jogando contra o próprio Fluminense, né, enfim. Então, 10 milhões de dólares foram ofertados, mas havia a cláusula já na oferta do Lyon de que isso não poderia acontecer, tá? A cláusula aí chamada, apelidada, né, de anti-Botafogo. Então, 10 milhões foram oferecidos, o Flu não topou, o Lyon sinalizou em aumentar para 12 milhões e o Fluminense continua irredutível, quer manter a sua joia, né, lá de Xerém, o John Kennedy, para 2024, tá? Então, curiosidade aí do fato, né, de naturalmente o Lyon já saber que o Fluminense poderia se preocupar, né, de ver o John Kennedy atuando futuramente no Alvinegro, tá? Agora um detalhe interessante que o Vene Casagrande trouxe é que essa cláusula, né, anti-Botafogo, já havia sido utilizada pelo Crystal Palace, isso mesmo. Em agosto de 2023, o Crystal Palace, se vocês lembram, né, pagou 20 milhões de euros pelo Matheus França do Flamengo e existe essa cláusula, tá? De que ele não pode ser repassado para o Fogão. Interessante, né? Os caras continuam muito preocupados com a gente, né? A dupla Fla-Flu, né? Enfim, não querendo que seus jogadores, aí, jovens jogadores, transferidos para Crystal Palace, no caso do Lyon, não se concretizou a transferência, mas não querendo que depois reforçasse o Botafogo, tanto com o Matheus França como com o John Kennedy. Curioso. Comenta aí embaixo o que você acha aí dessa novidade, né? Cláusula apelidada, né, de anti-Botafogo. Pessoal, o Vitor Cuesta, zagueiro, 35 anos, perdeu espaço no Botafogo, né, por tudo que aconteceu ano passado, blá blá blá, vocês já sabem. A gente sabe que o Botafogo chegou a envolver o nome dele numa negociação com a equipe lá do David Beckham, do Inter Miami, né? Não deu certo a negociação nem com o Gregory e nem com o atacante colombiano, o Emerson Rodrigues, tá? Porém, a notícia que chega é que o Vitor Cuesta segue negociando, já que o Inter Miami tem sim interesse no futebol do zagueiro, beleza? Então, seria muito bom, acho que para todo mundo, novos ares para o Vitor Cuesta, jogar lá em Miami ao lado de Messi e Luizito Soares, quem não quer, né? E ao mesmo tempo também o Botafogo que já está renovando aí a sua zaga, né? Daqui a pouco eu vou falar do Alexander Barbosa, tá? Ontem surgiram algumas notícias de que o Barbosa, jogador argentino do Libertad do Paraguai, estaria dando para trás aí a negociação que já era considerada fechada, beleza? Já eu falo disso. Antes, galera, sobre a Copinha, né? Muita gente ficou preocupado com a entrada violentíssima que o Bernardo Valim recebeu ainda no primeiro tempo. Trouxe aqui para vocês ontem a informação. Ele, felizmente, já recebeu alta do hospital, tá? Ele teve traumatismo craniano e torácico, tá? Entrada muito forte. E o que revolta ainda mais é que o jogador do Tiradentes, que era para naturalmente ser expulso, nem cartão amarelo recebeu. Jogador, eu não vou nem citar o nome para não dar holofotes aqui para o zagueiro do Tiradentes, tá? Até porque ele veio agora, né, usar as redes sociais para pedir desculpas, disse que se desculpou lá na hora em campo e também com o banco do Botafogo, porém, nas redes sociais ele deu uma garotada nova, né? Vamos botar assim, né, para não ser mais duro, mas deu uma debochada do lance, né?
pessoal postando que ele deveria ter sido expulso, e ele ali repostando como se achando o pitbull, né? Botou até uma figurinha de um cachorro, tal, pitbull e pô, não sei o quê. Muito feia essa atitude, né? Tanto em campo como também nas redes sociais. Depois ele fechou ali para comentários e disse que tinha se desculpado pelo lance, que foi realmente duríssimo. Mas a boa notícia é que o Valinha ele já está de volta com o grupo do Botafogo para dar sequência aí na competição, beleza? Vou falar então agora do Alexander Barbosa, né? Zagueiro, canhoto, 28 anos, né? Lá do Libertad. A notícia que surgiu ontem, tá? Segundo o Jorge Nicola, um clube russo teria entrado na parada ali na disputa entre Botafogo, Fortaleza e agora essa equipe lá da Rússia, né? A notícia que a gente teve, naturalmente, deu aí nos últimos dias, é que o Botafogo atravessou a negociação que havia com a equipe lá de Fortaleza, né? o Leão do PC, com a equipe do Vojvoda, né? E que já estava palavrado com o Barbosa. Então, a gente espera que ele cumpra essa palavra. Naturalmente, não tem nada assinado. Por que não tem nada assinado? Já está tudo formalizado ali, mas precisa que o jogador chegue ao Brasil, chegue ao Rio de Janeiro, faça os exames médicos, então tudo ok, aí dá a canetada e beleza. Ainda se confia muito, né, na palavra do homem, né, do ser humano. Então, vamos esperar que esse clube russo aí não atrapalhe, né, e que o Barbosa honre a sua palavra com o Fogão. Outra notícia também, mas essa não me preocupa em nada, que surgiu referente ao Barbosa. O presidente do Libertad, tá, o Rubem de Torre, ele deu uma declaração de que o Barbosa gostaria de ficar no Libertad. Até aí tudo bem, compreensível, o jogador que foi tão feliz lá, né, tricampeão paraguaio, atual tricampeão, mas que ele pediu muito alto e que então ia ser difícil a manutenção do jogador. É aquela declaração que o dirigente, né, o presidente no caso, faz para também jogar um pouco para a galera, né? Olha, pelo clube ele continuava, a gente fez todos os esforços, mas a pedida dele acabou sendo muito alta, né? Então joga a culpa para o jogador e vida que segue, isso aí não me preocupa, né? É chata essa notícia do clube russo entrando na jogada. Tomara que o Barbosa logo venha a público e desminta isso aí. Enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Essa primeira semana de janeiro a gente já sabia que seria intensa, né? Ainda mais porque o Botafogo se reapresenta no domingo, tá? Dia 7, representação do Fogão. Galera aí curtindo, né? Jogadores últimos dias de férias, né? Pessoal, a Rádio Gaúcha, tradicional rádio lá do Rio Grande do Sul, trouxe a informação de que o Grêmio está interessado no Marçal, lateral esquerdo do Botafogo, que fez um bom 2022 e em 2023 não entregou o que a gente esperava dele, né? Inclusive, o Hugo acabou tendo melhores momentos com a camisa alvinegra, né, do que o próprio Marçal. O Marçal ele tem uma ligação curiosa com o Rio Grande do Sul, que a Rádio Gaúcha até trouxe essa informação. Ele passou pela base do Grêmio, tá? E não só isso, tá? Tem uma relação afetiva, amorosa. O Marçal conheceu a sua esposa, tá? Quando residia lá em Porto Alegre, ou seja, ela é gaúcha. Isso poderia, segundo a rádio, ajudar na negociação, né? No caso do Marçal se mudar, né, com a família para Porto Alegre. Vamos aguardar. Eu acho que seria também mais uma dessas negociações, assim como a do Cuesta, né, que seria bom para a cabeça do Marçal e do torcedor alvinegro, já que ele ficou muito marcado aí por essa queda, né, esse declínio de rendimento no Fogão. O Grêmio ele já tinha tentado, tá, antes do Marçal, foi o Marlon. Marlon ou Marçal? O Marlon, que é lateral esquerdo do Cruzeiro, o Grêmio considera que essa posição, aliás, né, é vista pelo time do Renato Gaúcho como prioridade. Então vamos ver se o Botafogo vai abrir negociações aí com a equipe, com o tricolor lá de Porto Alegre, beleza? Pessoal, JP Galvão, muita gente, ontem até comentei que ele deveria ser emprestado, dito e feito, né? JP Galvão vai por empréstimo para a equipe da Inter de Limeira, tá? Inter de Limeira, quem é das antigas lembra que a Inter de Limeira teve o seu auge ali com o jogador Kita. Campeonato
acho que de 86, por aí, essa época aí, se não me engano, tá? A Inter de Limeira, então o JP Galvão disputará o Paulistão por lá, a princípio, deve e talvez retorne no meio do ano, ou seja, tenha o seu empréstimo aí ampliado, vamos aguardar, né? Galera, vamos aos assuntos aqui derradeiros do vídeo. Tô aqui em ritmo acelerado, porque é muita coisa acontecendo. Até antes de entrar nos assuntos, saiu agorinha, tá quentinho no forno. Olha, uma notícia aqui no GE sobre o gerente da base do Botafogo, tá? Comentando, o Tiano Gomes, né? Que já está há alguns anos aqui, deixa eu confirmar para vocês, já está há alguns anos no Botafogo, acho que 6 anos, se não me engano. E aí comentando das melhorias da SAF, né? O fato do campo anexo do Newton Santos também ter aderido aí à grama sintética, e que isso aí ajuda muito a base, que sempre treinou ali também no campo anexo, né? Desde 2023, as categorias do Sub-15 ao Sub-20 já treinavam no campo anexo do Newton, que tem grama sintética com a mesma qualidade da principal. A partir deste ano, 2024, o Sub-11 também, de Sub-11 para cima, né, estará realizando a preparação neste local, tá? E aí fala do Botafogo Way, isso é bem legal, né? John Textor, desde que assumiu o Botafogo, tentou implementar, né? Tá tentando implementar essa questão do Botafogo Way. Hoje, olha só, interessante, hoje, segundo a matéria do GE, o Glorioso é o 13º clube com mais atletas formados disputando o Campeonato Brasileiro, tá? Da primeira divisão. Foram 29 atletas da base alvinegra entrando em campo pelos diferentes clubes da primeira divisão, ou seja, não só vestindo a camisa do Botafogo, mas também de outros times, né? Então, uma matéria legal aí, fala também da Copinha. Beleza, vamos lá então ao que tá todo mundo interessado, né? Negociações aí do Fogão, né? Uma notícia que saiu bem interessante é que a proposta do Botafogo pelo Medina do Boca Juniors, né, que já está até retirada, vocês sabem disso, somada à proposta do Rollheiser, beira aí os 80 milhões de reais, tá? Ou seja, 9 milhões de dólares pelo Medina e superior a 8 milhões pelo Rollheiser ou Rollaser, como queiram, né? E elas foram, a notícia é a seguinte, simultâneas, ou seja, não é o dinheiro do Medina que não deu certo a negociação e migrou para a negociação do Rollheiser. O Botafogo tem sim a intenção, né, de gastar uma grana preta, né, em investimentos. Então é muito bom a gente saber disso, tá? Até eu pensei realmente inicialmente de que era assim, não deu certo aqui o Medina, o Botafogo vem com tudo para fazer uma proposta para os Estudiantes, tá? Há informações não confirmadas que esses 8 milhões de dólares que o Botafogo ofereceu para os Estudiantes poderia chegar até 12 milhões, tá? Seria realmente incrível o Botafogo indo realmente com tudo para cima do Benjamin Rollheiser, tá? O que foi legal ontem no mercado, movimentação do mercado, e que de certa forma também nos atingiu, né? O Benfica, que seria hoje o nosso grande adversário para a contratação do argentino, soltou muita grana ontem no mercado. Pagou quase 20 milhões, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, 18 milhões de euros, que corresponde a 97 milhões de reais, para o Santos, tá? Para arrancar o Marcos Leonardo, que é um centroavante aí de muito futuro, né? O Santos está indo para a Série B e botando dinheirinho no bolso, né? Botando dinheirinho no bolso. Daqui a pouco eu vou falar do dinheiro do Botafogo para o Santos. Então o Benfica contratou o Marcos Leonardo, contratou também, se não me engano, por 11 milhões de euros, uma jovem promessa do Vélez Sarsfield, tá, de 17 anos. Então, assim, o Benfica gastou um caminhão de dinheiro só no dia de ontem. Isso acaba, claro, né, a gente sabe do poderio econômico dos clubes europeus, né? E essa tradição do Benfica de buscar talentos sul-americanos, né? Já tem rendido uma boa grana lá para eles, né? Mas isso aí pode ter nos ajudado naturalmente e pode ser que o Benfica até desista, né? A informação que chega é a seguinte: a proposta do Botafogo
é bem superior mesmo, ênfase nesse bem, que é do Benfica pelo Rollheiser. O Estudiante já gostou muito e falta só realmente o jogador se decidir, né? É claro que na balança pesa muito, né? Por mais que seja para o meio do ano, o interesse dele ir para a Europa em junho, né? Jogar na mesma equipe do Di Maria, agora do Marcos Leonardo, né? Isso aí pesa muito, mas a proposta do Botafogo foi de gente grande, né? E quem está negociando com o Estudiante não é o Mazuco, tá? É diretamente Mr. John Textor. Ele que está à frente das negociações. Então, vamos ver. Tomara que o Botafogo tenha uma melhor sorte, né, do que foi a negociação pelo Christian Medina, que não deu certo. Riquelme lá, presidente do Boca, começou a fazer leilão e o Botafogo acertadamente saiu fora. Olha, estamos retirando a nossa proposta, não gostamos como as coisas foram se encaminhando, não é do feitio do Botafogo entrar em leilão, beleza? Galera, a última notícia, tá? Agora sim, o goleiro John Vitor, né? Goleiro que estava lá no Valladolid, mas pertence ao Santos, tá? Ele tinha o contrato de empréstimo com a equipe da segunda divisão espanhola até junho de 2024, tá? Mas segundo o jornalista André Hernan, tá? Essa notícia ainda não está confirmada no GE. Eu acredito que em minutos, talvez, ainda hoje, o GE confirme a informação do André Hernan, que é um jornalista aí de alta capacidade, tá? E ontem à noite ele foi ao X, né? Ex-Twitter, para dizer que o Botafogo fechou com o John, beleza? Temos novo goleiro que vai disputar a posição naturalmente com o Gatito. Comenta aí embaixo se você acha que o Gatito, até pela história dele no Botafogo, deve começar o ano como titular, né? Ou se o John chega já para tomar posse ali da camisa número 1, acho que se não me engano ele usa 25, tá? Acho que a camisa do John é essa. O John, como eu falei, 27 anos, vai fazer 28 agora, 13 de fevereiro, tá? 1,92, goleiro bem alto, não chega a ser um gigante como era o Lucas Perry, mas uma ótima estatura para a posição, tá? E segundo André Hernan, ele vai assinar um contrato por 4 temporadas, 4 anos com o Fogão. Então a gente só pode desejar muito boa sorte para o John Vitor, tá? Vai ser difícil a galera e os locutores, né, narrarem uma defesa, né, do John, ou a torcida cantar, né, que o John é o melhor goleiro do Brasil. Vamos ver como é que a torcida acaba arrumando um jeito, né? Mas enfim, essa grande notícia de ontem à noite, Botafogo carimbando aí, fechando, segundo o André Hernan, com o goleiro. Era uma das obsessões aí do Botafogo, naturalmente ainda falta volante, meio atacante, laterais, né? Ainda falta essa galera. Gente, eu falei do Gregory, acho que falei do Gregory, né, da negociação que não foi para frente, envolvendo o Vitor Cuesta. O Botafogo tem um outro nome de volante, esse guardado a 7 chaves, em negociação também avançada, tá? Vamos ver aí, assim que a gente conseguir, a gente fala quem é, né? Tomara que a coisa avance. Beleza, pessoal? Vai dar aí quase 19 minutos, são muitas notícias, né? Até dei uma filtrada aqui, porque se a gente for falar, tem notícia do Chay indo para o Guarani de Campinas, enfim. Mas eu sei que o que vocês querem saber é quem está chegando, principalmente, né? Então é importante a gente ver que o Botafogo segue se mexendo. Claro que o Botafogo precisa dessa assertividade nas negociações, não adianta ficar ali só circulando e não fechar, né? E seguimos também, para quem está perguntando, aguardando uma resposta do Savarino. Então, tudo dando certo essa semana, a gente pode ter o sim do Savarino, né? Saindo lá do Real Salt Lake, o sim do Benjamin Rollheiser, como quiserem. Vamos esperar ele chegar para ele dizer como é que ele quer, como se pronuncia o sobrenome dele, né? E ainda essas novidades aí que a gente sabe que o Botafogo está negociando em sigilo, né? Com volante, com laterais, né? Comenta aí embaixo o que você está achando aí de todas essas novidades, né? E não esquece, se você assistiu até aqui, já vai dar 20 minutos de vídeo, é porque você gostou do conteúdo,
dá aquela moral, dá aquele like, não custa nada, você não perde um segundinho, vai lá, like, e comenta aí embaixo também, para o YouTube, a plataforma entender que é um conteúdo bacana sobre o fogão e apresentar para outros alvinegros, beleza, galera? Tamo junto, um abraço, até amanhã, se Deus quiser.